Você viu corretamente. Esse é um drone de vigilância disfarçado de uma ave de verdade, operando sobre o Irã. E o melhor de tudo, esse drone se parece com uma águia. Essa nem é a notícia mais importante vinda do Oriente Médio. Ontem, os Houthis entraram na guerra. Os Houthis dispararam um míssil balístico e um foguete do Iêmen para Israel. Felizmente, todos esses projéteis foram interceptados, mas isso indicou muito não pelos foguetes em si, e sim pelo impacto no transporte marítimo mundial. Para entendermos o risco aqui, precisamos primeiro analisar como o comércio de petróleo se reorientou depois que o regime iraniano fechou o Estreito de Hormuz. Veja, antes da guerra, cerca de 15 milhões de barris de petróleo bruto eram transportados pelo Estreito de Hormuz todos os dias. Agora, era praticamente impossível substituir todo esse suprimento quando a guerra começou. Mas a Arábia Saudita conseguiu substituir uma grande parte desse suprimento, transportando seu petróleo da costa leste para a costa oeste e carregando-o em petroleiros no Mar Vermelho. Agora, como cobrimos ontem, muito do petróleo do Estreito de Hormuz estava GDCaus para países asiáticos. Ontem eu disse acidentalmente países russos, mas na verdade eles estão indo para países asiáticos, porque não existe isso de países russos. A maior parte do petróleo do Estreito de Hormuz, cerca de 80%, é destinada a países asiáticos. Então isso significa que agora o petróleo está sendo transferido pelo país. Na Arábia Saudita, eles são carregados em petroleiro no Porto do Mar Vermelho e depois passam por outro ponto de estrangulamento conhecido como Estreito de Bab al-Mandab. Aqui é onde o problema dos Houthis fica realmente complicado, eu diria. Ano passado, os Houthis passaram a atacar todos os navios no estreito para pressionar Israel a parar a guerra contra Irã e Gaza. Isso, na verdade, teve um impacto bem grande na economia global, porque muitos petroleiros e navios porta-contêineres usavam o Mar Vermelho, usavam esse estreito e seguiam para a Europa pelo Canal de Suez, localizado ao norte do Mar Vermelho. Essa é exatamente a preocupação desta vez também. Se os Houthis atacarem navios no estreito, o tráfego entre Ásia e Europa, que usava o Canal de Suez, será interrompido. O tráfego teria que dar toda a volta pelo chifre da África, o que adiciona cerca de 14 dias e aumenta a inflação no mundo todo, mais especificamente na Europa. Agora que grande parte do suprimento saudita impedido de passar pelo Estreito de Hormuz segue pelo Mar Vermelho e Bab al-Mandab, se os Houthis voltarem a atacar navios, esse suprimento também desaparecerá. Então vamos sentir a pressão em dobro. Primeiro, o tráfego de mercadorias vindo da Ásia para a Europa vai parar. O tráfego de petróleo da Arábia Saudita para a Ásia também será interrompido ou sofrerá grandes atrasos. Agora, quando os Houthis estavam fazendo isso no ano passado, a Força Aérea dos Estados Unidos começou a bombardear posições Houthi no Iêmen para garantir que pudessem restabelecer a liberdade de navegação no Mar Vermelho. Felizmente, houve um cessar-fogo em maio passado, quando os Houthis concordaram em não atacar navios americanos. Foi então que os bombardeios dos Estados Unidos cessaram. Agora, o ponto importante aqui é que se os Houthis quebrarem esse cessar-fogo para ajudar o Irã e fechar o Estreito de Bab al-Mandab, essa foi a declaração que eles divulgaram ontem após o ataque a Israel. Ouça só. Conversei com um especialista militar que disse que a posição de Osadallah Houthi nesta guerra terá 3 fases. A primeira fase é lançar ataques contínuos contra posições militares israelenses até que Israel pare seu papel militar nos ataques contra o Irã. Essa é a primeira fase. A segunda fase vai consistir em impor um bloqueio naval a todos os navios ligados a Israel que tentarem cruzar Bab al-Mandab. E como você sabe, todas as mercadorias importadas para o porto de Eilat passam por Bab al-Mandab. Na verdade, 30% do comércio de Israel e todas as mercadorias importadas cruzam Bab al-Mandab e seguem para o Mar Vermelho. Israel acumulou um total de 80 milhões de dólares em dívidas por causa dos ataques militares do Ansar al-Houthi de 2024 a 2025. Eles também foram eficazes ao anunciar, por fim, o fechamento do porto de Eilat e também do porto de Haifa. Tudo por causa dos ataques militares do Ansar al-Houthi contra todos os navios ligados a Israel e todas as empresas ligadas a Israel que tentavam cruzar Bab al-Mandab. A segunda fase, como mencionei, é impor um bloqueio naval a todos os ativos marítimos israelenses. A terceira fase consistirá em atacar bases militares dos Estados Unidos, caso os Estados Unidos se envolvam.
Então, se os Estados Unidos decidirem se envolver em operações militares com Israel contra Ansar Houthi ou tomar posições contra qualquer ataque aqui no Iêmen, é nesse momento que o grupo iemenita começará a atacar bases militares dos Estados Unidos na Arábia Saudita, em Omã e em toda a região. Agora as coisas ficam interessantes, pois não parece que os Houthis queiram realmente entrar nessa guerra. Precisamos, acho, discutir a política do terrorismo, pois até grupos terroristas fazem sua própria política. Agora, o Irã vinha apoiando muito os Houthis, especialmente se você voltar alguns anos. Tenho certeza de que esse apoio diminuiu desde que o Irã se envolveu em várias guerras com Israel. Mas antes disso, eles apoiavam fortemente os Houthis para garantir a formação desse eixo de resistência. Agora, os líderes iranianos sobreviventes parecem querer aproveitar esse apoio. E eles estão colocando muita pressão sobre os Houthis para entrarem nessa guerra, ampliar o conflito e, basicamente, fechar o estreito que fica na fronteira do Iêmen. Os Houthis evitam se envolver devido ao ocorrido no ano passado. Como eu disse, havia ataques aéreos dos Estados Unidos acontecendo quase todos os dias contra alvos Houthis. E a infraestrutura dos Houthis, até mesmo a liderança política, sofreu muito. É por isso que eles concordaram com o cessar-fogo em maio de 2025. Agora, parece que não querem que os bombardeios se repitam, mas sofrem pressão de Teherã para entrar no conflito. Então, o que eles fizeram foi apenas disparar 2 mísseis contra Israel, como um aviso, basicamente dizendo: olha, se vocês continuarem atacando o Irã, se continuarem atacando o Líbano e o Hezbollah, então os Houthis também vão se envolver. Até o momento, isso parece ser apenas um recado, não necessariamente os Houthis entrando de vez na guerra. Mas isso pode mudar, conforme a escalada aumenta dentro do Irã. Agora, o motivo pelo qual eu menciono a escalada é porque ontem as forças israelenses fizeram algo que ainda não tinha sido feito até agora nesta guerra. Agora, antes de falarmos sobre isso, só um lembrete rápido para você clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda no algoritmo. E agora, vamos falar sobre essa escalada. Ontem, o ministro das Relações Exteriores do Irã divulgou esta declaração, dizendo que Israel atingiu 2 das maiores fábricas de aço do Irã, uma usina de energia e locais nucleares civis, entre outras infraestruturas. Israel diz ter agido em coordenação com os Estados Unidos, mas os ataques contradizem o prazo estendido pelo presidente americano para a diplomacia. O Irã vai impor um preço alto pelos crimes de Israel. Agora vamos falar sobre a resposta iraniana a esse ataque daqui a pouco. Antes, vamos analisar melhor o que foi danificado e por que muitos consideram isso uma escalada. Apenas 2 dias atrás, o presidente Trump anunciou que está atendendo aos pedidos iranianos para estender a pausa nos ataques à infraestrutura energética do Irã. Essa pausa foi estendida por 10 dias, então vai até 6 de abril de 2026. Agora, se voltarmos às declarações do ministro das Relações Exteriores do Irã, ele afirma que Israel rompeu a pausa que o presidente Trump havia estendido para a diplomacia. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco complicadas, porque Israel provavelmente realmente atacou as 2 usinas de aço. Eles não admitiram publicamente, mas todos os sinais apontam que Israel foi o responsável pelo ataque. Mas não parece que Israel tenha, de fato, atacado a usina de energia mencionada pelo ministro das Relações Exteriores. O mais provável é que essa usina de energia estivesse fornecendo eletricidade para as siderúrgicas e acabou sendo danificada nos ataques que atingiram as siderúrgicas. Então, não necessariamente violando a pausa que o presidente Trump concedeu, mas ainda assim foi uma escalada, porque a siderúrgica é realmente considerada parte do setor civil. Israelenses argumentarão que é de uso duplo. O aço é usado tanto militar quanto civilmente. Para os iranianos, isso foi enorme, pois exportaram cerca de 7 bilhões de dólares em aço no ano passado. Então, isso era uma parte importante da economia deles. E dependendo da extensão dos danos, pode levar muito tempo para se recuperar desse ataque. Isso é importante, porque lembre-se, em janeiro passado, o regime enfrentou protestos em larga escala por causa de problemas econômicos que eles mesmos criaram. Esses problemas não desapareceram nem mesmo durante a guerra. E mesmo que a guerra acabe, digamos, com o regime intacto, os problemas econômicos por causa desses ataques e de ataques como esses só vão aumentar e colocar ainda mais pressão sobre as elites do regime para que façam alguma coisa. Claro, isso não significa necessariamente que o regime vai colapsar.
Isso pode indicar que o Irã vire algo como a Coreia do Norte, sem se importar com o bem-estar do povo iraniano. A única coisa com que eles se importam é garantir que o regime sobreviva, não importa o custo para a população comum. Isso é possível, mas o regime também pode colapsar pelas pressões econômicas da guerra. Talvez esse seja o cálculo dos israelenses. Ao contrário dos Estados Unidos, Israel tem sido mais aberto sobre querer a mudança de regime. Não necessariamente eles forçando a mudança de regime, mas sim criando uma situação ou um ambiente onde o povo iraniano possa derrubar o regime. Isso é algo que o primeiro-ministro israelense Netanyahu já disse publicamente. Bem, é aqui que mudamos nosso foco para a retaliação iraniana, porque ela também foi bastante severa. Depois que Israel atacou produtores de aço iranianos, o Irã mirou basicamente fábricas civis em todo o Golfo. E isso ainda não faz sentido para mim. Porque muitos dos países que o Irã está atacando não estão exatamente em bons termos com Israel. Então, do ponto de vista de Israel, isso é uma situação de ganha-ganha, de certa forma. Eles destroem a capacidade industrial iraniana e, em troca, o Irã está destruindo a capacidade industrial em países como a Arábia Saudita, que não reconhece Israel, e em países como Catar e Kuwait. E, aparentemente, eles também estão atacando Omã, que supostamente está do lado do Irã nessa guerra. Mas, ainda assim, o plano iraniano é garantir que ampliem ao máximo o prejuízo econômico. Dessa forma, eles podem acabar com essa guerra rapidamente. Primeiro, o Irã publicou uma lista de locais que eles vão atacar em todo o Golfo e no Oriente Médio. Isso incluiu uma fábrica de aço em Israel, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait, no Catar e no Bahrein. Agora, não parece que o ataque de retaliação contra essas fábricas de aço tenha acontecido até o momento, enquanto estou gravando no sábado de manhã, por volta do meio-dia, horário do Texas. Mas parece que o Irã atingiu uma fábrica de alumínio nos Emirados Árabes Unidos. Essa era, de longe, a maior fábrica de alumínio do Oriente Médio. E de acordo com o produtor ou proprietário dessa fábrica, parece que ela sofreu danos significativos durante um ataque de mísseis e drones no sábado. Agora, os Emirados Árabes Unidos são um daqueles países que estão realmente bem próximos de Israel, especialmente quando se trata dos padrões do Oriente Médio, porque muitos dos países do Oriente Médio não reconhecem Israel como um país. Ainda assim, pessoalmente, isso não faz sentido. Israel é quem está realizando os ataques, e a retaliação está sendo dirigida contra um país que é apenas considerado amigo desse país. Eu entendo que a estratégia iraniana é fazer todos sentirem a dor, mas não entendo como países que não participam da guerra não veem isso como terrorismo. Eles atacam terceiros inocentes apenas por serem amigos de um país que os ataca. Mas, de qualquer forma, vamos passar para outra retaliação iraniana, que na verdade foi contra uma base saudita, onde tropas ou militares dos Estados Unidos estavam estacionados. Essa era a base saudita do Príncipe Sultan. E, na verdade, a Arábia Saudita, recentemente, acho que há uma semana, deu permissão aos Estados Unidos para usar essa base, porque o Irã continuava atacando alvos sauditas sem motivo algum. Antes dessa permissão, a Arábia Saudita não participava da guerra. Os Estados Unidos não tinham permissão para usar o espaço aéreo saudita. Os Estados Unidos não tinham permissão para usar bases americanas na Arábia Saudita. Mas isso mudou por causa da retaliação iraniana. E agora parece que o ataque iraniano atingiu com sucesso essa base no sábado e feriu pelo menos 15 militares dos Estados Unidos, dos quais 5 estão realmente em estado grave. Além disso, podemos ver por fotos de satélites chinesas que havia aeronaves queimando na base. Parece ser um dos aviões-tanque usados pelos Estados Unidos para reabastecer caças. 3 deles foram danificados e um provavelmente destruído. Esse parece ser um dos ataques mais bem-sucedidos do Irã contra recursos militares e militares dos Estados Unidos. Mesmo com avanços diplomáticos, a guerra também escala, tornando difícil prever os próximos acontecimentos. Se os Houthis se envolverem, isso pode levar países do Golfo como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos a atacarem alvos iranianos. Se os Houthis se envolverem, o comércio com a Europa será muito prejudicado.